Boa noite a todos. A senhora secretária procederá à chamada regimental. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi. Presente. Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Fábio Laurente Gadelha de Almeida. Presente. Ivete Aparecida Migliani. Presente. José Francisco de Moura Campos. Presente. José Roque de Camargo. Presente. Nilson Ventres. Presente. Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Presente. Regina Maria de Araújo Abdala. Presente. Rodrigo Marçom Marcon. Presente. Tiago Roma Zanqueta. Presente. Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores. Havendo o número legal e rogando a proteção de Deus, declaro aberta a 15ª sessão ordinária do dia 9 de setembro de 2019. Passamos agora para o expediente. Em conformidade com o que dispõe o artigo 148, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara, submeto ao plenário a ata da 14ª sessão ordinária de 2019. Coloque em discussão a ata da referida sessão e, se algum vereador desejar retificar ou impugnar a ata, deve manifestar-se neste momento. Fica a ata da 14ª sessão ordinária de 2019 aprovada pelo plenário. Passamos para a leitura do material de expediente. Ministério da Economia, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Secretaria de Previdência, Subsecretaria de Perícia Médica Federal. Brasília, 21 de agosto de 2019. Assunto: ofício número 321, 2019, DTL, moção número 7 de 2019. Senhor presidente, acusamos o recebimento do ofício 321 de 2019, DTL, de 13 de agosto de 2019, desta Câmara Municipal de Laranjal Paulista. Originariamente direcionado ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, ao qual encaminha a moção número 7 de 2019, por meio da qual, em síntese, os vereadores desse Poder Legislativo Municipal solicitam que as perícias médico-previdenciárias continuem a ser realizadas no INSS de Laranjal Paulista. A administração pública, de maneira a prestar o melhor serviço ao cidadão, busca reforçar o atendimento em locais que possam ter uma maior abrangência populacional. Nesse sentido, justificamos a remoção do único perito médico federal em exercício na localidade, efetuada em maio de 2019, considerando que a distância da Agência da Previdência Social, APS Laranjal Paulista, para a APS Tietê é de apenas 19 quilômetros. Sendo assim, a esta última observar a demanda de Laranjal Paulista, verificando-se, desta forma, impacto positivo para o atendimento de toda a região. Indicação 83 de 2019. Autores: Carlos Alberto Rossi, Rodrigo Marçom Marcon, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Fábio Laurente Gadelha de Almeida, José Francisco de Moura Campos, José Roque de Camargo, Ivete Aparecida Migliani, Nilson Ventres, Pablo Guilherme Garpelli Arruda, Regina Maria de Araújo Abdala e Tiago Roma Zanqueta. Assunto: dispõe sobre a sugestão ao excelentíssimo prefeito do município de Laranjal Paulista, senhor Alcides de Moura Campos Júnior, conforme dispõe o artigo 218 do Regimento Interno desta Câmara, indicando-lhe a pavimentação da Estrada Municipal João Pires de Campos, popularmente conhecida como Estrada da Cana, que liga a Rua Governador Pedro de Toledo à Estrada Vicinal Giovanni Costa, e a instalação de iluminação pública no trecho do Distrito Industrial da Estrada Vicinal Giovanni Costa. Justificativa: a pavimentação da Estrada Municipal João Pires de Campos tornará o local em um anel viário para veículos pesados, como caminhões carregados de barro, cana, além de caminhões que adentram o Distrito Industrial, o que irá beneficiar as indústrias localizadas na proximidade e, consequentemente, evitará o tráfego intenso de veículos pesados dentro da cidade, beneficiando, assim, o trânsito e a conservação da massa asfáltica das vias do município. Referente à iluminação pública no local, se faz necessária
pois na via há muitas indústrias, comércios e residências, o que ocasiona grande fluxo de veículos e de pedestres. Porém, com falta de iluminação, as empresas e seus funcionários ficam expostos a riscos referentes à segurança, além da contribuição da taxa de iluminação pública que as empresas recolhem mensalmente. Portanto, é de suma importância que sejam instalados pontos de iluminação pública no local. Ressaltamos que as indicações acima são solicitações dos munícipes, conforme abaixo assinado, anexo que foi protocolado nesta Casa de Leis. Moção 9 de 2019. De José Francisco de Moura Campos, no exercício de suas funções de vereador e em conformidade com as disposições contidas no artigo 220 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, vem apresentar e posteriormente submeter à elevada apreciação desta augusta Casa de Leis a presente moção. Moção de apelo aos deputados federais para que analisem com cautela os itens relacionados referentes ao projeto de lei 3.267 de 2019, o qual altera a lei número 9.503 de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Requerimento 15 de 2019. O vereador Carlos Alberto Rossi, diante das funções. Todos os requerimentos que lerei agora são diante a função fiscalizadora inerente ao Poder Legislativo, tendo em vista a disposição do artigo 210 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Laranjal Paulista. Requer, após ouvido o douto plenário, providências necessárias junto ao senhor prefeito do município de Laranjal Paulista, solicitando documento descrito para conhecimento e providências cabíveis. Requerimento 15 de 2019, do vereador Carlos Alberto Rossi. Requer cópia do relatório, constando o número de cadastros que estão na lista de espera para a realização de castrações animais até o dia 31 de agosto do corrente ano. Requerimento número 16 de 2019, do vereador Carlos Alberto Rossi. Requer cópia de relatórios constando o número de castrações animais realizadas através do Poder Executivo e da Secretaria competente no mês de agosto do corrente ano. Requer cópia dos relatórios contendo informações sobre os animais e seus responsáveis referentes às castrações realizadas no mês de agosto de 2019. Requerimento número 17, 2019. Vereador José Francisco de Moura Campos. Requer relatório constando todos os casos de acidentes de trânsito que ocorrem no município de Laranjal Paulista entre os anos de 2017 a 2019. Vale ressaltar que o presente pedido encontra amparo legal na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Laranjal Paulista, no requerimento interno da Câmara Municipal e ainda da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000. Requerimento 18 de 2019. O vereador José Francisco de Moura Campos requer relatório constando os gastos e trabalhos realizados pela Comissão de Assuntos Relevantes para análise das organizações sociais que atuam no município de Laranjal Paulista, criado por esta Casa de Leis, através da Resolução número 1 de 2019. Vale ressaltar que o presente pedido encontra amparo legal na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Laranjal Paulista, no Regimento Interno da Câmara Municipal e ainda da Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000. Projetos protocolados. Único turno de votação. Protocolo 436, Projeto de Lei Complementar, número 20 de 2019. Autoria: Poder Executivo.
Ementa. Institui o Programa de Parcelamento Incentivado de 2019, PPI 2019. Protocolo 438, Projeto de Lei Complementar, número 21 de 2019. Autoria, Poder Executivo. Ementa. Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais no município de Laranjal Paulista e da outras providências. Encaminhamento de matérias para a ordem do dia. 15ª sessão ordinária, 9 de setembro de 2019. Por determinação do senhor presidente, ficam encaminhadas as seguintes matérias à ordem do dia. Único turno de votação. Protocolo 455, moção número 9 de 2019. Autoria, José Francisco de Moura Campos. Ementa. Moção de apelo aos deputados federais para que analisem com cautela os itens relacionados abaixo, referentes ao projeto de lei número 3.267 de 2019, o qual altera a lei número 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Protocolo 443, requerimento número 15 de 2019. Autoria, Carlos Alberto Rossi. Ementa. Requer cópia do relatório constando o número de cadastros que estão na lista de espera para a realização de castrações animais até o dia 31 de agosto do corrente ano. Protocolo 444. Requerimento número 16 de 2019. Autoria, Carlos Alberto Rossi. Ementa. Requer cópia de relatórios constando o número de castrações animais realizadas através do Poder Executivo e da Secretaria competente, no mês de agosto do decorrente ano, e cópia dos relatórios contendo informações sobre os animais e seus responsáveis referentes às castrações realizadas no mês de agosto de 2019. Protocolo 447, requerimento 17 de 2019. Autoria, José Francisco de Moura Campos. Ementa. Requer relatório constando todos os casos de acidentes de trânsito que ocorrem no município do Laranjal Paulista entre os anos de 2017 a 2019. Protocolo 448, requerimento número 18 de 2019. Autoria, José Francisco de Moura Campos. Ementa. Requer relatório constando os gastos e trabalhos realizados pela Comissão de Assuntos Relevantes para análise das organizações sociais que atuam no município de Laranjal Paulista, criado por esta Casa de Leis através da Resolução número 1 de 2019. Senhor presidente, não tem mais leitura de expediente. Encaminhado o material do expediente, iniciaremos o uso da palavra livre de acordo com a ordem de inscrição. Com a palavra, a vereadora Ivete Aparecida Migliani. Senhor presidente, colegas vereadores presentes, internautas, boa noite. Senhor presidente, amanhã, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E apesar de ser um assunto extremamente delicado e triste, é preciso perder o medo de se falar sobre ele. E um dos caminhos é quebrar tabus e compartilhar informações. A primeira medida preventiva é a educação. É importante esclarecer, conscientizar, estimular o diálogo e abrir espaço para campanhas que contribuam para tirar o assunto da invisibilidade e, assim, mudar essa triste realidade. Senhor presidente, no mundo ocorre um suicídio a cada 40 segundos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano. E os especialistas estimam que o total de tentativas seja pelo menos 10 vezes esse número. Atualmente, o suicídio é a principal causa de morte entre jovens de 25 a 34 anos.
e a 15ª causa no mundo, e que tem como principais causas a depressão, os problemas amorosos ou familiares, como perda dos pais, separação, frequentes brigas e discussões, além de não se sentir amado pelo companheiro e a falta de compreensão no relacionamento, o uso de drogas ou álcool, que por si só já é um indicativo que o jovem não está conseguindo resolver conflitos interiores, por angústia ou frustração. O bullying e os traumas emocionais, seja por abuso sexual ou maus tratos, fatores que favorecem os pensamentos suicidas. No Brasil, senhor presidente, a média é de 32 suicídios por dia, somando quase 1.000 mortes por mês. Dados de 2016 nos informam que foram 11.821 mortes, sendo 9.198 homens, 2.623 mulheres. Somos o 8º país com mais episódio no mundo e o 113º em número de casos por 100.000 habitantes no ranking mundial. Ou seja, em nosso país é registrada uma ocorrência a cada 45 minutos, sendo o Rio Grande do Sul o estado que tem mais casos de suicídio por habitantes, e o Rio de Janeiro o que tem menos. Daí a importância de valorizarmos todas as iniciativas que permitam a prevenção, pois o suicídio pode ser evitado em mais de 90% dos casos. E divulgar também o trabalho do CVV, Centro de Valorização da Vida, fundado em São Paulo em 1962. É uma das ONGs mais antigas do país e que atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, por meio do telefone 188, e também por chat, e-mail e pessoalmente. Cerca de 3.000 voluntários atuam em mais de 110 postos que prestam serviço voluntário e gratuito 24 horas por dia, nos 365 dias do ano. Aos que querem e precisam conversar sobre os seus sentimentos, dores e descobertas, dificuldades e alegrias. E de forma sigilosa e sem julgamentos, o voluntariado do CVV busca ouvir aquele que liga, com profundo respeito, aceitação, confiança e compreensão, valorizando a vida e, consequentemente, prevenindo o suicídio. Que este dia 10 de setembro seja para todos nós uma oportunidade de reflexão e de estímulo à nossa participação neste trabalho em favor da vida. É só, senhor presidente, muito obrigada. Com a palavra o vereador Nilson Ventras. Senhor presidente, nobres pares, presentes, todos aqueles que acompanham pela internet, uma boa noite. Senhor presidente, venho hoje comunicar e novamente com tristeza que a gente cobra bastante a administração em matéria de resolver os problemas da cidade, muitos pedidos por nós, vereadores, para atender principalmente na parte de iluminação pública, aonde a demanda aqui nessa casa é muito grande, principalmente em praças, ruas. E ultimamente, um pedido dessa casa, foi meu até, inclusive de mais vereadores dessa casa, a gente pediu para que fosse trocada as lâmpadas, feita uma melhoria na Praça Helena de Cenas, que fica localizada perto da Escola Célia Pascotto Range, onde existe um campo de maia, onde o pessoal antigamente jogava, hoje não sei se estão ainda utilizando aquele campo. Mas a prefeitura atendeu, foi feito um belo serviço,
existe sim, pela conversa que eu tive com o prefeito, e uma melhoria de colocar postes altos naquele local. E como ainda está no projeto, foi feita uma reforma daqueles postes baixos que existe lá. Os moradores ficaram muito contentes na mediação de lá, até agradeceram, mas infelizmente durou 15 dias. Quebraram tudo novamente, roubaram as lâmpadas, e aquilo lá continua na escura, e que todo mundo sabe, serve de esconderijo para algumas pessoas que não pensam bem. Então, com muita tristeza, a gente vem a essa casa novamente e fazer novamente com o prefeito novo pedido, novos gastos ao cofre público, para que agora, como já estava um projeto de trocar aquilo lá, colocar postes altos, que providenciasse com maior urgência possível para atender aqueles moradores, e também pensasse com carinho naquela praça, se pudesse fazer uma reforma até, não fosse o caso, não sei também, não estou aqui para chegar amanhã e retirar aquele campo de Maia, mas que fizesse um estudo, se é viável aquele campo ainda ou pode ser feito alguma coisa lá. Então, é um pedido, uma indicação daqui da casa, nós, coloco à disposição de todos os vereadores, que o prefeito atendesse esse pedido da gente para moradores daquela mediação daquele bairro. Também, senhor presidente, a gente sempre fala aqui nessa casa sobre educação. Educação é tudo. A gente, no dia a dia, a gente questiona que a gente não quer, o que você não quer para você, você não faça para os outros. Você não quer que jogue lixo na frente da sua casa, não vá jogar lixo na frente da casa dos outros. Infelizmente, o que ocorre hoje, nas mediações hoje das nossas ruas, vicinais, locais estes, que existem, caçambas, locais para ser descartado o lixo correto, não o lixo doméstico. O lixo doméstico tem o lixo que passa, o caminhão de lixo passa todo dia em frente à sua propriedade, à sua residência. Mas existe um descaso muito grande dessa população hoje, numa grande parte, que até o lixo da sua residência, o lixo comum da sua casa, do que deixar na frente da sua casa para ser coletado, prefere levar em caçambas. Ainda se jogasse o lixo dentro da caçamba, tudo bem, joga fora. Pois culpa a fiscalização, culpa quem não, parece que não existe ninguém olhando isso, mas é triste para os proprietários que estão sendo atingidos por isso. Muitos com terrenos, ainda por cima nessa época de queimada, que o pessoal aproveita até a tocar fogo, onde tem um proprietário que já perdeu aí vários metros de cerca, de morões de cerca. Pedi sim, estou pedindo para o secretário, até inclusive com o seu prefeito, para estudar-se uma melhor agora, para ver se consegue outro local apropriado para que a gente possa fiscalizar melhor e trocar essas caçambas desses locais. Mas quando o povo acostuma em certo local, para você fazer uma troca de imediato é complicado. Mas a gente gostaria novamente aqui, como essa outras vezes já fiz nessa casa, pedindo a colaboração. E quem está sentindo, que nem se sente prejudicado, até fiscaliza, acho que nem a gente aqui, vereadores, os demais fiscais que fiscalizam dia a dia, que gosta de uma cidade limpa, que quer o bem de Laranjal, que denuncie. Que eu acho que essa pessoa, ela não está só fazendo mal para a cidade, fazendo mal para ela também. Então, é com um grande apelo
que eu venho hoje nessa casa para fazer um desabafo, porque é uma coisa que eu estou vendo que a gente fala, tem certas coisas que aqui é enxugar gelo. Mas a gente temos que fazer o nosso papel e tem que cobrar para ver se tem uma sociedade melhor e uma cidade melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, plateia presente, comandante Roseval da Guarda Municipal, internautas e ouvintes. Senhor presidente, eu vou tentar ser breve hoje, vou solicitar rapidinho ao Poder Executivo que se troque algumas lâmpadas ao entorno lá do Lago do Pedro Zanella, que já queimaram, e antes que alguém fale que foi vandalismo, não foi, porque eu andei olhando os postes, as lâmpadas estão dentro, então ou são lâmpadas de qualidade muito ruim, ou o sistema elétrico está com algum problema, mas já queimaram-se algumas dessas lâmpadas que foram trocadas há menos de 3 meses, 90 dias. Aproveitando a questão de estar falando ali do Lago do Pedro Zanella, no mesmo ofício, eu gostaria de solicitar quando vai ser, qual a previsão do Poder Executivo da reforma do playground do Lago do Pedro Zanella. Já mandei alguns ofícios e, como todos, né, os que eu estou falando anteriormente aqui que não fui respondido, também não fui respondido desse. Então, gostaria de saber se tem alguma previsão para a reforma do playground. E perguntar, uma interrogação, aonde estão os equipamentos da Academia ao Ar Livre que foram retirados para a reforma, que já foram retirados há mais de um mês e não apareceram mais. O poste fez aniversário, a gente tirou ele de lá, mas os equipamentos não retornaram ainda. Então, eu gostaria de saber onde eles estão, quando eles serão colocados novamente, só para a gente ter uma noção, para a gente ter uma resposta para dar para a população. Agora eu vou falar de uma questão muito delicada que todos nós aqui nessa casa já brigamos e vou voltar a brigar porque não dá, que é a nossa iluminação pública urbana. Eu gostaria de solicitar, e até convido todos os vereadores presentes, a solicitar o contrato dessa empresa, para a gente dar uma olhada. Não sei se já foi feita essa solicitação, se foi feito, infelizmente eu não tive conhecimento. Mas se não foi feito, eu gostaria de solicitar esse contrato, porque não quero achar culpados ainda, eu quero ver qual que é o problema, se o problema foi o contrato do Poder Executivo, se o problema é a empresa, que não tem nenhum aplicativo, apesar de ter o adesivo do aplicativo adesivado na costa do veículo que roda a cidade toda, porque troca 10 lâmpadas, queima 50. Não sei o que acontece. Isso quando não queima a rua toda, que foi um problema que nós tivemos há pouco tempo aqui na frente da Câmara. Hoje, vindo para cá, já tem mais 3 lâmpadas queimadas da onde foi trocado. Tudo bem, estavam trocando novamente? Estavam trocando, mas então, qual que é a matemática? Eles vão lá, rosqueia mais ou menos, queima, troca de novo? Eu gostaria de ver esse contrato. E convido a todas as vossas excelências a estarem vendo comigo esse contrato dessa empresa de iluminação pública, que não dá mais para engolir. Não dá mais para engolir. Quero saber até quando vai, o que dá para ser feito, o que não dá para ser feito, se tiver renovação, como vai ser feita. Não dá para ficar de olho fechado quanto a isso. E para finalizar, senhor presidente, ainda estou aguardando a resposta dos ofícios que eu citei na última sessão. Então, se passaram mais 15 dias de lá para cá, né, até um pouco mais. E eu vou fazer o seguinte, vou esperar ainda para a próxima sessão. Vou sentar com o pessoal aqui da Câmara, com a assessoria, vou passar o número de todos os ofícios que eu estou aguardando resposta, vou enviar um outro ofício solicitando a resposta dos ofícios, certo? E se não for respondido, daí eu vou ter que tomar umas medidas um pouco mais brutas, vamos dizer assim. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Carlos Alberto Rossi. Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres pares, boa noite para a terra presente e os que nos acompanham pela rede social. Eu queria falar rapidamente da indicação que todos nós assinamos aí, resultado de um abaixo-assinado
bastante extenso, que pede lá a iluminação pública daquele trecho industrial ali da Giovanni Costa, e simultaneamente também pede a pavimentação da estrada conhecida como Estrada da Cana, né, que liga a Giovanni Costa até a Governador, ali pelo desvio do Pedro Zanella. Acho que todos nós aqui sabemos, acho que todos sabem, né? Não só os gestores públicos, as pessoas da área pública, mas os municípios, da dificuldade financeira que os municípios atravessam. E nós sabemos que é complicado um pedido desse. Mas acatando ao pedido de todos esses munícipes que assinaram esse abaixo-assinado, né, nós estamos encaminhando hoje ao Executivo. Eu acho que valeria a pena também a gente, de repente, fazer um ofício em conjunto pela Casa, tá, e encaminhar com um pedido de verbas também, né, para o Estado, para a Federação, não só para a esfera estadual, mas federal também, né. Acho que é o papel nosso. Nós não temos a função executiva, nós não temos como pavimentar, nós não podemos exigir que o prefeito faça, porque nós sabemos a dificuldade que existem, né, que são conseguir verbas hoje, né, mas eu tinha que, como presidente da Casa, como representante de todos nós aqui, além de passar essa indicação aqui hoje na sessão ordinária, assinada por todos os vereadores, também dar uma explanada em relação a elas, em respeito a todos os munícipes que assinaram esse abaixo-assinado. Tá? Então a Casa está fazendo o que ela pode, dentro das suas atribuições, dentro das nossas prerrogativas. Então amanhã, nas confecções dos ofícios, provavelmente a gente vai também encaminhar para essas esferas, solicitando verbas. Quem sabe a gente dá sorte, né? Porque realmente, se a gente conseguisse tirar esse trânsito de veículos pesados do centro da cidade, né, e que eles saíssem da Giovanni Costa e saíssem da Governador já com destino a Marechal Rondon, para Laranjal seria um alívio em termos de trânsito, né? Sem contar que as próprias indústrias e empresas que estão ali naquele local instaladas, né, utilizariam de toda essa infraestrutura. E a iluminação ali não está difícil, tá? Tem uma indicação, inclusive minha, de 2 anos atrás, já, acho que até mais, solicitando essa iluminação pública naquele trecho, né? Tem várias indústrias, comércio e até residência. Já existem os postes. O problema lá é que a energia que passa lá, para quem conhece alguma coisa, é energia de alta. E teria que fazer uma rede de baixa para tirar dessa rede de baixa a iluminação. Já fizemos uma reunião uma vez com o senhor Eduardo Zornoff da Electro, junto com o prefeito, e junto com 10, 12 empresários do local, mas está um pouco empacada. Então peço a colaboração de todos os nobres pares para que engajem nessa cobrança, porque ali é totalmente escuro ali, né? E tem área residencial também, ali tem os trabalhadores que saem à noite ali e que transitam ali no escuro ali, né? Tem gente que caminha também naquele trecho munícipe, né? Faz caminhada, né? Então gostaria que eu tinha que explanar um pouco a mais dessa indicação que todos nós assinamos e que está sendo encaminhada via sessão hoje, até por respeito a todas as assinaturas dos munícipes, empresários, comerciantes e residentes dos locais. Eu percebi um pouco da revolta aqui hoje de alguns nobres pares em relação a cobranças de melhorias, em cobranças de resposta de ofícios. Isso não é novidade para a Casa, não é novidade para nenhum de nós, mesmo porque toda a sessão a gente também cobra isso aí, né? Eu queria deixar aqui hoje, para que é público, é de conhecimento de praticamente todos, mas vale a pena ressaltar e vale a pena falar. Não é nosso dever, como vereador e como representante da população, como representante desta Casa, fazer uma avaliação do governo do prefeito. A avaliação, ela vai dar por si só, é natural. É o povo, é a população que vai responder isso aí. Mas é nosso dever, sim, fiscalizar irregularidades. É para isso que nós somos eleitos, é para isso que nós estamos aqui. Para fiscalizar o cumprimento de leis, para fiscalizar o cumprimento do orçamento do município, para elaborar leis e para fiscalizar as irregularidades. A avaliação do prefeito, a avaliação do executivo, da gestão, isso depois cabe aos munícipes,
cabe à população responder. Então, algumas semanas atrás, o Tribunal de Contas do Estado reprovou a contratação da empresa Sanepave. É público. Já já vai sair na mídia, vai sair em jornais, porque é público. O Tribunal de Contas do Estado fazendo o papel dele. Recentemente, acho que a semana passada, o Tribunal de Contas do Estado reprovou a contratação da empresa Soluções. Então, é o nosso dever, é a nossa obrigação fiscalizar irregularidades. E que isso que o Tribunal de Contas fez sirva de exemplo para esta casa, sirva de exemplo para todos nós vereadores. Que nós não podemos fugir desta obrigação, dessa atribuição. Tá? Então, fica aqui o meu repúdio a essas contratações. Obviamente que eu já tenho, como presidente da casa, e respondendo por ela, alguns pedidos para dar encaminhamento. O Tribunal de Contas já me encaminhou, já pediu também encaminhamento. Então, eu tenho como obrigação falar aqui. E tem outras. Nós tivemos agora há pouco alguma ação civil pública relacionada a uma situação, tivemos outra relacionada a uma situação de uma outra causa. Nós estamos acompanhando, estamos monitorando. Então fica o exemplo do Tribunal de Contas do Estado para nós, que é nosso dever, nossa obrigação fazer isso aí. E nós não fizemos. Passou pelo plenário e nós não fizemos. A casa se omitiu a uma situação que o tribunal pegou. Né? Então que isso sirva de exemplo para todos nós. Eu me incluo nisso. Nós temos os nossos votos, as nossas opiniões. A população sabe aqui o voto de cada um e como que foi feito. Mas a casa não pode ficar à mercê de deixar de investigar essas irregularidades, essas situações. E depois o Tribunal de Contas pegar e mandar para nós. Está vendo? Ó, o que vocês não fizeram, nós fizemos aqui. E está lá. Está para vocês, já vai para o site, vai para o gabinete, essas reprovações desses contratos, dessas irregularidades, que era dever nosso ter verificado. Era dever nosso ter apurado, e infelizmente a casa não apurou. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Com a palavra a vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, internautas, presentes, bem-vindos. Senhor presidente, esta semana realizamos a nossa visita costumeira, eu e o vereador Rodrigo Marcon, no posto de especialidades Helena Fadel Gazonato, no bairro São José, que era, vamos dizer assim, o que estava faltando. E, para nossa surpresa, vamos dizer assim, foi um dos postos de maior frequência no período da tarde, porque nos outros nós costumamos ir ali por volta das 15 horas, porque é um período mais tranquilo que a gente pode conversar, mas ficamos lá sentados na recepção por meia hora, até que pudéssemos entrar e fiscalizarmos e fazer a visita. Fomos recebidos pela enfermeira Elaine, que pela primeira vez dos postos que nós passamos, tivemos a oportunidade de encontrar com alguns profissionais lá atuando, e ela fez questão de que a nutricionista falasse com a gente como que está o atendimento no município, ali dentro do posto, o psicólogo e a fonoaudióloga. Então foi bem interessante, podemos ali participar com a atuação dos mesmos naquele momento, e também ficar naquele momento da recepção, né? Onde nós pudemos observar o atendimento e como aquilo acontece, e até a opinião das pessoas que são ali atendidas. E falando sobre visitas que realizamos com frequência, né, como parte da nossa rotina, eu gostaria de colocar algumas fotos falando da quadra poliesportiva da Vila Totti. Falamos de iluminação, e lá é uma iluminação municipal.
Esses postes, eles vieram depois da reforma lá da Praça do São Roque, vieram para a Vila Totti, foi de muita valia, ficou muito bom, muito iluminado, mas o que está acontecendo ali? Aí não foi caso de vandalismo. Os postes não estão muito bem fixados, isso foi informado. Então, o que acontece? As crianças acabam pendurando nesses postes e caíram esses globos aí, que são de vidro. Então, está defasado aí 6 globos, em consequência, algumas lâmpadas que estão até penduradas. E o que eu queria falar em relação às visitas? Em visita à Secretaria de Trânsito, pude observar alguns globos ali, de plástico, alguns meses já. Na minha contagem, lá tinham 10 encostados. E pelas informações que tenho, ainda estão lá. Então, eu gostaria que o senhor encaminhasse ao Executivo um ofício pedindo para que se coloque esses globos que estão ali parados, porque fazem meses que estão ali, eu pude observar, nesses postes lá na Vila Totti, e que possam fixar melhor esses postinhos que estão com jogo, porque visto que a quadra ainda não está em condições de uso, porém sendo usada devido aos nossos problemas com fezes de pombo, essas crianças ficam ociosas usando esse outro espaço onde fica perigoso com caco de vidro e tudo mais. Então, peço que o senhor oficie executivo e sugira a ideia de que se coloquem esses globos que estão encostados lá na Secretaria de Trânsito. Senhor presidente, aconteceu também, do dia 2 ao dia 6 de setembro, no CAPS 1, a segunda Semana Municipal da Saúde Mensal. Eu tive a oportunidade de estar presente, no período da tarde, em 2 momentos. Na segunda-feira, na palestra sobre garantia de direitos, com a Jéssica Lara e Lívia Oliveira. E na quinta-feira, às 13 horas, na palestra de saúde mental do trabalhador de saúde, ministrada pelo enfermeiro André Pieroni. Foi de muita valia esse momento da Semana Municipal da Saúde Mental, pois eu também tive a oportunidade de estar na primeira, no ano passado, onde houve uma solicitação dos munícipes moradores lá no bairro São Roque, da Coab, quando nos chamaram até lá, para falar sobre atendimento do CAPS, para pedir que fosse mudado as pessoas de lugar, naquele momento, né, que eles acreditavam que as pessoas atendidas no CAPS não poderiam ficar perto das crianças da creche por causar riscos. E então, naquele ano, foi colocada a primeira Semana da Saúde Mental, que foi de intuito de informação, que já foi muito proveitosa, e essa semana, e esse ano, isso vai continuar. Segundo o enfermeiro André Pieroni, isso tende a continuar sempre. E para minha alegria, vamos dizer assim, como eu pude participar desses 2 momentos, eu fui convidada para participar com eles do Dedo de Prosa, que sempre lá acontece às quinta-feiras. Então, no dia 26 de setembro, eu estarei palestrando para eles enquanto vereadora. Porém, eu fiz um propósito para que possamos recebê-los aqui no âmbito da Câmara Municipal, já que estamos tão próximo do CAPS 1, e para que os pacientes possam ter acesso à nossa Casa de Leis e conversarmos com eles sobre o que tem no município. Porque, diferente do que as pessoas pensam, essas pessoas atendidas lá são as pessoas que estão na nossa sociedade. São pessoas que fazem o atendimento, mas precisam do nosso olhar. E lá pude perceber que, durante as palestras, a atuação deles foi bastante frutífera, vamos dizer assim, porém, a população não entendeu que era um momento para todos, para a família, para a sociedade, para que todos possam conhecer, além do trabalho bem desempenhado no CAPS, a necessidade dessas pessoas para que nós possamos enxergá-los. Então, eu peço também, senhor presidente, que envie um ofício parabenizando e agradecendo a André Pieroni. Digo André porque foi ele que estava ali coordenando esse momento da Semana Municipal, e
e dizendo que essa semana foi de muito proveito e que agradeço o convite e já deixo o convite a todos os vereadores que puderem estar presentes, que será no dia 26 de setembro, às 1h30 da tarde aqui na Câmara, que possamos recebê-los e falar um pouquinho para eles sobre o nosso trabalho, como nós já fazemos com quem nos visitam. Senhor presidente, eu termino aqui a minha fala colocando que alguns casos que acontecem dentro do nosso município e algumas situações onde algumas pessoas fazem tratamentos, hoje a vereadora Ivete falou sobre o suicídio. Ali estão as pessoas que precisam de atendimento, que precisam de atenção, como todos bem sabem, mas às vezes são esquecidos pela nossa sociedade. Então, obrigada, boa noite, por hoje é só. Com a palavra o vereador Fábio Laurenti Gadelha de Almeida. Boa noite, senhor presidente, vereadores, plateia, todos que nos ouvem e assistem. Senhor presidente, vou questionar aqui, hoje, 2 assuntos que eu considero importantes. O primeiro é sobre a Comissão de Assuntos Relevantes, que foi criada esse ano, com o propósito de acompanhar e fiscalizar a Organização Social da Saúde, mais especificamente o Instituto Alfa de Medicina. Essa comissão tem eu como presidente, mais 6 membros. Porém, por várias vezes, não consegui dar sequência dos trabalhos por falta de quórum. Mesmo assim, o material entregue pelo Instituto Alfa, nessas poucas reuniões, foram colhidos documentos onde deu para constatar que tudo está muito confuso na questão entre os valores repassados do município e os demonstrativos de despesa com materiais de consumo, despesa com folha de pagamento e os bens adquiridos. A conta aí não fecha, visto minha análise. Então, senhor presidente, peço que se tome providências quanto à conclusão dos trabalhos dessa comissão e também com essa documentação apurada, que, no meu ver, há grandes evidências de irregularidades. Então, peço a Vossa Excelência que caminhe esse material ao Ministério Público, se possível. Outro assunto é sobre as multas de trânsito. Conforme por 2 vezes nessa tribuna, questionei a tolerância zero na aplicação de multas de trânsito no município. E onde estava sendo aplicados os recursos arrecadados com as multas. Então, pesquisando por conta, visto que não tive resposta do Executivo, achei alguns empenhos no portal da transparência. E nele há pagamentos que foram feitos com recursos. Lembrando que, conforme o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Então, peço aqui, eu colhi umas cópias dos empenhos aí, não estou conseguindo enxergar aqui, mas isso aí está no portal da transparência. Eu vou citar aqui alguns, que ficou meio pequenos aí. Então, o empenho, só por exemplo, o empenho 6492, que é o dinheiro de multa de trânsito, foram feitas compras de materiais elétricos para a manutenção da iluminação da passagem Marcon, com a Rua Ordelli e entre a Rua Barão, valor de R$ 4.123. Não é esse que está na tela aí, que eu também não... Ali. Outro empenho, o número 3793, foi mão de obra para instalação de forro no galpão do Departamento de Trânsito. Não tem nada a ver
com o artigo 320. E aqui também tem pagamentos de oficina, de ônibus escolar, de veículo da saúde, tudo pago com o dinheiro das multas de trânsito. Então, senhor presidente, eu peço que, por falta de resposta e respeito com essa casa aqui, se tome providências com esse caso também. Do mesmo modo que se cumpre as leis de trânsito, que ninguém está questionando aqui, se é tolerância zero, então está se cumprindo a lei, que nesse caso se cumpra também a lei na aplicação desse recurso. Então peço a devida providência. Por hoje é só, senhor presidente. Boa noite. Passaremos para a ordem do dia. A senhora secretária procederá à segunda chamada. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi. Presente. Cláudia Regina Martins Correa Alves. Presente. Fábio Laurente Gadelha de Almeida. Presente. Ivete Aparecida Migliani. Presente. José Francisco de Moura Campos. Presente. José Roque de Camargo. Presente. Nilson Ventres. Presente. Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Presente. Regina Maria de Araújo Abdala. Presente. Rodrigo Marçom Marcon. Presente. Tiago Roma Zanqueta. Presente. Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores. Ordem do dia. Protocolo 455, moção número 9 de 2019, autoria do vereador José Francisco de Moura Campos. Moção de apelo aos deputados federais para que analisem com cautela os itens relacionados abaixo, referente ao projeto de lei número 3.267 de 2019, o qual altera a lei número 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Em única discussão, senhor presidente. Com a palavra o vereador José Francisco de Moura Campos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o apoio em nome dos pais para que essa moção seja aprovada e algumas considerações. Considerando em 2017, senhor presidente, o Ministério da Saúde, através do seu órgão SIM, Sistema de Informação de Mortalidade, aqui no Brasil, ele apresentou que em 2017 morreram 36 mil brasileiros no trânsito. Isso dá uma média, senhor presidente, de 100 brasileiros mortos por dia. Às vezes cai um avião, morre 2, 3, todo mundo começa a comentar, mas mal sabe que cai um avião por dia de familiares que estão sofrendo aqui por mortes de trânsito. Em 2019 a 2018 foi registrado 1.638.000 em 10 anos acidentes de vítimas graves. No total de 163 mil por ano, 13 mil por mês, 443 por dia de acidente grave. Considerando, senhor presidente, que 60% dos acidentes de trânsito grave é na faixa etária de 15 a 39 anos, a faixa etária masculina, 80%, em que é a fase produtiva. Considerando, senhor presidente, que no Brasil estamos no 4º lugar mundial de acidente de trânsito, considerando, senhor presidente, que 3 a 5% do PIB a gente gasta com acidente, vítimas fatais ou sequelados do acidente de trânsito, que nosso PIB de 2018 foi 6 trilhões e 800 milhões de reais. Multiplica por 3 a 5%. Considerando, senhor presidente, que em 2010 o Brasil, na Organização Mundial da Saúde, junto com a ONU, assumiu um convênio que em 10 anos reduziria 50% dos acidentes de trânsito aqui no Brasil, porque nós já estamos considerando uma calamidade, uma epidemia grave à saúde.
considerando, senhor presidente, que esse novo projeto que está na lei fala que usar a cadeirinha de trânsito simplesmente cabe a uma advertência por escrito e tira a penalidade, que hoje é uma ação gravíssima se não usar, porque, sabe, mesmo usando a cadeirinha já protege muito a criança, mais de 50% a cadeirinha, a vida dessa criança. Não adianta falar que a criança, o pai usa a cadeirinha, porque se o pai estiver alcoolizado, se o pai estiver esquecendo de pôr seu procedimento ou não sabe corretamente usar, a criança morreu, depois que morreu não tem o que fazer. Considerando, senhor presidente, que em engenharia de trânsito estudou muito bem que o farol alto, o farol aceso nas estradas, diminui também o índice de acidente, que aqui está tirando isso, senhor presidente. E é por isso que eu peço apoio do nobres pares e muito mais detalhes que está importantíssimo aqui, que seja aprovado, para que seja no Congresso apreciado com calma e com cautela, para que não volte a aumentar o índice de morte brasileira por falta de uma pequena capricho que eu chamo, porque aqui nessa lei é de fundamental importância, pensando na saúde do brasileiro. Estados Unidos predomina isso aí, se for ver, essa lei existe. Se for ver na Europa, existe essa lei também. Por que no Brasil nós vamos tirar uma coisa tão importante? Então é o que a gente pedimos, que veja com cautela e aprecie todas as informações dos órgãos competentes que possam analisar. Então, por isso que eu peço apoio de todos os nossos pares que seja aprovada essa moção, para que seja enviado para o Congresso Nacional. Muito obrigado. Continue única discussão. Em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Protocolo 443, requerimento 15 de 2019, autoria do vereador Carlos Alberto Rossi. Requer cópia do relatório constando o número de cadastros que estão na lista de espera para a realização de castrações animais até o dia 31 de agosto do corrente ano. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Protocolo 444, requerimento número 16 de 2019, autoria do vereador Carlos Alberto Rossi. Requer cópia dos relatórios constando o número de castrações animais realizadas através do Poder Executivo e da Secretaria competente no mês de agosto do corrente ano e cópia dos relatórios contendo informações sobre os animais e seus responsáveis, referente às castrações realizadas no mês de agosto corrente. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Protocolo 447, requerimento número 17 de 2019, autoria do vereador José Francisco de Moura Campos, requer relatório constando todos os casos de acidentes de trânsito que ocorrem no município de Laranjal Paulista entre os anos de 2017 a 2019. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Protocolo 448, requerimento número 18 de 2019, autoria do vereador José Francisco de Moura Campos, requer relatório constando os gastos e trabalhos realizados pela Comissão de Assuntos Relevantes para análise das organizações sociais que atuam no município de Laranjal Paulista, criado por essa Casa de Leis através da Resolução número 1 de 2019. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos uma boa noite.